eu sou Dila Pimenta, professora de francês, e hoje nós vamos ver o segundo vídeo do francês instrumental. No primeiro vídeo a gente falou das razões para escolher o francês na prova de mestrado e doutorado e falamos dos 3 elementos principais para a preparação dessa prova, que são verbos, que é básico, os conectores, preposições e conjunções, principalmente, e o vocabulário específico da área. Você pode ver aqui no card aqui o vídeo número 1. Hoje nós vamos começar com os verbos. Eu vou mostrar uma divisão dos verbos para facilitar o estudo deles e vou mostrar uma planilha onde a gente vai poder colocar esses 3 elementos, verbos conectores e o vocabulário para facilitar o estudo do francês instrumental. Na verdade, essa planilha ela vai servir não só para quem está se preparando para uma prova de proficiência, mas para qualquer pessoa que esteja estudando francês e que esteja interessado em guardar, em catalogar verbos, conectores, elementos da língua francesa. Então hoje, para começar a falar de verbos, eu vou usar o principal verbo da língua, que é o verbo être. Ok? Vamos lá? Essa foi a divisão que eu fiz dos verbos em auxiliares, semi-auxiliares e importantes. Os auxiliares e semi-auxiliares, eles são usados normalmente na forma transitiva, mas eles também são usados como auxiliares e semi-auxiliares. Eu quis dividir assim para vocês verem a importância deles, quer dizer, além deles serem usados normalmente, também são auxiliares. Nesse caso, a gente tem como auxiliar avoir, ter e o verbo être, ser ou estar, que são usados no passé composé. Nós vamos usar então uma planilha do OpenOffice, um software de código livre, gratuito, mas que pode salvar planilhas com a mesma extensão do Excel. A gente vai primeiro colocar o nome da aba de verbos. É aí que nós vamos colocar as conjugações desses verbos. Hoje, então, nós vamos ver o verbo être, que é um verbo muito importante e é auxiliar. Vamos colocar os principais tempos verbais: présent, passé composé, futur, imparfait, conditionnel, subjonctif e gerondif. Colocamos na coluna os pronomes pessoais e podemos começar a conjugação do verbo. Hoje, em vez de gerondif, eu vou colocar participe présent, porque é com ele que a gente forma o gerondif. Então, vamos começar lá com o verbo être. Vamos começar a conjugar no presente, que é um tempo exatamente como em português. Le présent, eu sou ou eu estou, nunca esquecendo disso. O passé composé, que em francês o passado é composto de um auxiliar e do participe passado do verbo principal. Nesse caso, o auxiliar do verbo être é o verbo avoir. Então, j'ai été, tu as été, il a été. Eu fui ou eu estive. Depois, le futur simple, que é o nosso futuro. Eu estarei ou eu serei. Depois, o imperfeito, um tempo muito importante no passado. Eu estava ou eu era. Tu estavas ou tu eras. Muito importante esse verbo quando o texto está no passado. Depois, a gente vai ver o condicional, nesse caso o condicional presente, que é muito importante também, que é o nosso futuro do pretérito. Eu estaria, eu seria, tu estarias, é um tempo irreal. Depois a gente tem subjuntivo, que é usado como em português e tem algumas particularidades. Então, que eu seja, que tu sejas. E, finalmente,
participe présent, que é sendo ou estando. Ele é usado o tempo inteiro, inclusive para a formação do gerundivo. Então, aí a gente tem a conjugação do verbo être nos principais tempos. A gente coloca aqui em cima o seu auxiliar, para a gente sempre lembrar, porque tem outro tipo de auxiliar. E aqui embaixo a gente coloca um exemplo simples, para a gente conjugar em todos esses tempos. Vamos ver. Je suis malade, eu estou doente. E a gente conjuga em todos os tempos. J'étais malade, je serai malade, j'étais malade, je serai malade, que je sois malade e étant malade. Então, é um exemplo simples só para a gente lembrar de toda a conjugação. Então, assim, a gente pode viver de maneira fácil a conjugação de um verbo importante. Se a gente copiar essa estrutura toda para baixo e apagar todos os dados do verbo être, a gente pode colocar outro verbo e fazer a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa com o verbo avoir, que é outro verbo importante, que também pode ser usado como auxiliar, ele foi usado como auxiliar ali no passado do verbo être. Então, a gente apaga tudo, coloca um outro exemplo simples do verbo avoir, para se lembrar, e a gente tem, de novo, uma outra conjugação. E a gente pode fazer isso com qualquer verbo, com todos os verbos que a gente quiser.